Olá, seja bem-vindo a esta nossa exploração focada. Hoje a gente vai analisar juntos um trecho bem marcante, né? Com certeza. É o capítulo 11 de Sexo e Destino, aquela obra psicografada pelo Chico Xavier, atribuída ao espírito André Luiz. Um clássico, sem dúvida. Pois é, e esse capítulo específico, ele leva a gente para uma noite chuvosa, lá no Rio de Janeiro, em novembro. A gente acompanha a Marita. A filha adotiva do Cláudio, né? Isso. E a narrativa mergulha a fundo no estado de espírito dela, que tá, assim, bem conturbado depois de um dia super desgastante. Totalmente esgotada, física e emocionalmente. Exato. Então, a nossa proposta aqui é tentar desvendar essas camadas de emoção, essa angústia que é quase palpável no texto, sabe? E também a perspectiva espiritual que a obra traz sobre a condição dela. Uma análise mais a fundo, né? Isso. Vamos direto aos pontos centrais dessa passagem, então? Vamos lá. Bom, tudo começa com a Marita chegando em casa, lá no Flamengo, e ela tá, nossa, completamente encharcada, chuva torrencial. E olha que era perto, né? A distância do ônibus. Mesmo assim, Mesmo assim, a imagem que o livro passa é muito forte. Ela tirando a capa molhada, como quem se desvencilhava de um banho de piscina. Mas o foco do narrador vai além, né? Não é só o frio, a umidade. exatamente. O texto, logo de cara, ele estabelece um contraste muito poderoso. O ambiente fora tá frio, úmido, mas a Marita sente por dentro, assim, excitação, calor. Um calor estranho, né? Não é um calor bom. É agitação, febre interna mesmo. É um reflexo claro da tensão nervosa. E como a gente descobre logo depois, de um dia inteiro sem comer nada, em jejum. Nossa, o dia inteiro. Pois é. Esse descompasso, sabe? Entre o físico e o emocional já acende um alerta sobre o estado dela ali. Sim, um alerta bem claro. E essa perturbação interna, ela é descrita com termos fortes. Alma atormentada, olhos pisados de cansaço e vigília. E ela até cruza com uma vizinha, né? Mas a resposta é... Automática, totalmente automática, distante. A mente dela já está em outro lugar, sabe? Completamente imersa na própria turbulência. E essa turbulência toda logo se manifesta na dificuldade dela de encontrar um pouco de paz. Ela está sozinha em casa, busca descanso, mas aí a fome física começa a incomodar. Aí ela lembra, né? Puxa, não comi nada hoje. Exato. Tenta ir até a copa. Vê a comida lá, mas cadê o apetite? Não vem. A tensão nervosa é bem mais forte. É mais forte, ela acaba pegando um mate frio, talvez, assim, na esperança de um alívio mínimo, né? Mas os olhos dela logo encontram o telefone. Ah, o telefone, o centro de tudo, né? O símbolo da ansiedade dela. Total. Aquela ânsia de falar com Gilberto Torres é mais forte que a razão, mais forte que a fome, que tudo. Ela não resiste. Ele liga. Liga. E aí a resposta do outro lado da linha só piora tudo, né? Só aumenta a angústia. O Gilberto não está. Uma voz que ela nem conhece informa que ele saiu. É. A decepção é descrita como um golpe mesmo, abate ela ainda mais. É a confirmação do que ela mais temia, né? A ausência dele. Exato. E a reação dela é buscar alguma válvula de escape, ainda que não funcione muito bem. Ela vai até a janela, abre, fica olhando a cidade na chuva, as luzes, os carros passando. E nesse momento de solidão, vem aquela reflexão dolorosa. Sim. Pensa nas milhares de pessoas ali, vivendo suas vidas, talvez com problemas iguais aos dela ou até piores. E aí vem a pergunta que fica ecoando, sabe? Por que ela se sente tão entranhadamente agrilhada ao Gilberto? Essa palavra, né? Agrilhoada, acorrentada, é fundamental aqui. O narrador não usa um termo leve de jeito nenhum. Não mesmo. Descreve um estado de aprisionamento emocional real. Não é só gostar, sentir falta. É uma dependência que consome ela e, como a gente vai ver, paralisa. Totalmente, e ela reconhece isso, né? Conscientemente ela percebe essa fixação que a faz ignorar outros caras, outras possibilidades de vida, sente um desalento, se sente presa nessa dinâmica. E essa paralisia se reflete até nas tentativas frustradas de se distrair, né? Sim, ela pensa, vou sair mesmo com chuva, mas aí o corpo não responde, falta energia física. Tenta ler uma novela. Mas aí a lembrança do pai adotivo, o Cláudio, já traz mais desconforto, mais tensão.
Tudo parece levar de volta para a angústia central, ou para outras tensões que estão ali, sabe? Por baixo. E falando no Cláudio, essa dinâmica com ele adiciona mais uma camada, né? Porque a Marita decide se preparar para dormir, mas ela apaga as luzes de propósito. Pra quê? Para ele pensar que ela não estava em casa caso ele chegasse. Exato. E ele de fato chega. Esse ato de se esconder já mostra muito, né? Sugere uma relação que não tá fácil, talvez tensa, talvez com dificuldade de comunicação. Ela não quer encontrar com ele. É. Ela ouve os passos dele chegando, percebe que ele verifica de leve a porta do quarto dela, gira a maçaneta, mas não força. Talvez já conhecesse o hábito dela de trancar, né? Provavelmente. Aí ela ouve um barulho de garrafa e logo depois os passos dele saindo de novo para a rua. E nota o nervosismo na batida da porta quando ele sai. É uma cena rápida, mas que dá a entender que o ambiente familiar ali é carregado, né? Isso contribui ainda mais para o sentimento de isolamento da Marita. Não é só a obsessão pelo Gilberto, tem todo um contexto ali. É verdade. E apesar de tudo isso, ela sente alívio por estar sozinha de novo. O narrador até faz uma observação curiosa. Qual? Diz que naquele momento, até os vampirizadores espirituais, que, segundo a obra, né, costumavam frequentar o apartamento, pareciam estar ausentes. Ah, interessante isso. E esses vampirizadores, usando a terminologia do André Luiz, seriam essas entidades espirituais que meio que se aproveitam, né, das energias de pessoas em desequilíbrio. Isso. A ausência deles pode indicar algumas coisas, né? Talvez a própria energia da Marita estivesse tão focada na dor dela, tão introspectiva, que não oferecia mais alimento naquele instante, sabe? Ou, quem sabe, já era uma preparação espiritual num ambiente para a ajuda que ia chegar. Uma intervenção que não demora muito, porque aí, às 11 da noite, a perspectiva da narrativa muda completamente. Aí entram os observadores espirituais. Exato. O André Luiz, que está narrando a história, e o companheiro dele, o Neves. Eles veem a exaustão da Marita e decidem agir. E o texto descreve como eles fazem isso, né? Realizam uma prece e aplicam o que chamam de socorro magnético. Que seria o quê, exatamente? Basicamente, uma transmissão de energias equilibradoras. Algo parecido com o que a gente conhece como passe na prática espírita, né? A ideia é acalmar e ajudar no desprendimento espiritual durante o sono. Entendi. E o objetivo é bem claro, né? E até meio drástico. Não é só ajudar, mas reduzir-lhe a capacidade de movimentação no plano espiritual. Exatamente. E por quê? Para evitar que ela fizesse de novo o que tinha feito na noite anterior. Sair em espírito, totalmente descontrolada, procurando Gilberto. Nossa. Isso mostra a gravidade da situação que eles perceberam ali. A obsessão dela era tão forte, mas tão forte, que se manifestava ativamente mesmo durante o sono, quando o espírito tem mais liberdade, né? A intervenção era também uma forma de conter, de proteger ela mesma. Faz sentido. E assim que a Marita se desliga um pouco do corpo pelo sono que eles induziram, a descrição é impactante. Ela está completamente alheia ao ambiente espiritual em volta. Focada numa única coisa. Totalmente. A única preocupação, a única fala dela é: onde está Gilberto? Preciso encontrá-lo. Ela está desorientada, perdida, mas fixada nesse único ponto. É a prova cabal da profundidade dessa fixação, né? Não era só um pensamento ruim durante o dia. Era o estado que dominava a consciência dela naquele momento, mesmo fora da consciência física total. E é nesse momento que surge uma ajuda. Uma auxiliar espiritual descrita como uma simpática senhora desencarnada, Irmã Persília. Que vem o nome de um mentor, o irmão Félix. Isso. E ela acolhe a Marita com um carinho maternal. E tem um detalhe curioso, o Neves reconhece ela. Lembra dela de um episódio anterior do livro que aconteceu num cabaré. É verdade. Esse reconhecimento reforça uma ideia muito presente na obra, né? Que o trabalho espiritual é amplo e os trabalhadores atuam em frentes muito diversas, às vezes onde a gente menos espera. Mas o foco ali é o estado da Marita, claro. Sim. E a Persília tenta, com muita gentileza, distrair a Marita durante o caminho até um posto de socorro espiritual. Ela aponta cenas do ambiente, tenta puxar assunto. Mas é inútil, né? Completamente inútil. A Marita só consegue perguntar pelo Gilberto. O texto usa a palavra fascinação. Diz que ela enredava todos os reflexos. Uma fascinação que isola ela da realidade ao redor, seja física ou espiritual.
Ela está presa no próprio filme mental, na própria criação. A compaixão da Persília é notável, né? Trata ela como uma filha doente, com paciência, sem julgar, mas a dificuldade de acessar a Marita é evidente. E aí elas chegam nessa instituição espírita cristã, onde o irmão Félix as espera. Ele é descrito como um mentor sábio e experiente. Mas a Marita, ainda totalmente imersa na busca dela. Mal registra a presença dela. A mente dela continua projetando a realidade interna no ambiente externo. O posto de socorro vira um clube na cabeça dela. Os trabalhadores espirituais viram uma orquestra. Os sons da rua parecem a chegada do Gilberto para dançar. É como o texto diz, né? Ela lobrigava por fora as criações mentais que arquitetava por dentro. Ela viu o que a mente dela criava. Impressionante isso. E a reação do irmão Félix? Como ele lida com essa situação? Com ternura de pai, mas ao mesmo tempo grave e sem aspereza. Ele ouve as falas desconexas dela sem julgamento, mas também sem alimentar as ilusões dela. Demonstra uma compreensão profunda, mas mantém a firmeza necessária ali. É apresentado realmente como um modelo de equilíbrio na hora de ajudar, né? Empatia profunda, mas sem ser condescendente. Autoridade espiritual, mas sem rigidez. Ele percebe na hora a extensão do problema. A Marita está vivendo numa realidade fabricada pela própria mente obsessiva. Aí o Félix a induz a um sono hipnótico mais profundo, mais tranquilo. Usa passes magnéticos, que são descritos como longos, minuciosos, e depois desse tratamento, ele convida ela a expressar o desejo mais profundo dela. E mesmo nesse estado, depois do tratamento, a resposta ainda é o Gilberto. Ainda é o Gilberto. Ela gagueja, insegura, pedindo por ele. Se inclina para Persília como se fosse uma criança, chorando baixo, implorando para não ficar presa ali. É um momento de muita vulnerabilidade. Muito. E é nesse momento que o irmão Félix se vira pro André Luiz e pro Neves e dá um diagnóstico, assim, devastador. Assim que a Marita possa entender, claro. Ele afirma que a intervenção que eles fizeram foi superficial, só para garantir o repouso físico dela. Só um paliativo para o corpo, basicamente. Exato, porque a paixão dela tinha se tornado uma psicose grave. Psicose grave é um termo muito forte nesse contexto, né? Não é só um desajuste emocional qualquer, é um quadro de profundo desequilíbrio mental e espiritual, na visão que o livro apresenta. E ele ainda complementa com uma frase que é, nossa, ainda mais impactante. Diz que é o pior tipo de possessão, aquele no qual a vítima adere gostosamente ao desequilíbrio em que se consome. Adere gostosamente. Essa expressão é crucial. Ela sugere que, em algum nível, seja consciente ou inconsciente, a pessoa se apega àquela dinâmica, àquele sofrimento, aquela obsessão. Não que ela queira sofrer, né, mas... Não é que queira sofrer ativamente, mas existe um apego àquele estado de ser, sabe? E isso torna a ajuda externa extremamente difícil, porque a pessoa precisa, de alguma forma, querer sair daquele padrão, ter uma brecha para a mudança. Exatamente. O Félix revela até que chegou a pensar numa medida drástica. Induzir uma doença física mais séria nela, como um último recurso para forçar uma mudança mental, pelo impacto no corpo. Nossa, que extremo! Muito. Mas ele avaliou que a estrutura física dela estava frágil demais. Isso poderia acabar levando ela à morte física, ao desencarne. Ou seja, uma medida extrema que foi descartada pelos riscos enormes. Isso mostra a gravidade e a dificuldade imensa do caso. Se nenhuma intervenção tão drástica assim era viável ou recomendada, o que restava fazer? A conclusão do Félix é bem direta. A única alternativa real era esperar pela resistência moral dela própria. A solução teria que vir de dentro dela mesma. Isso, de certa forma, ecoa um princípio fundamental que a gente vê em muitas filosofias e também no espiritismo, né? O livre-arbítrio e a responsabilidade individual. A ajuda externa pode amparar, aliviar, orientar, mas a transformação profunda,
A cura real depende da vontade e do esforço íntimo da própria pessoa em buscar o equilíbrio. A força moral dela, né? A capacidade de resistir à própria fixação. Seria esse o caminho? Exatamente. Teria que partir dela. Bom, depois dessa conversa tão reveladora, o grupo acompanha a Marita de volta para o corpo físico dela. O estado mental não mudou muito, confirmando o que o Félix tinha dito. Infelizmente. Mas o corpo, pelo menos agora, repousa profundamente. Foi beneficiado pelo socorro magnético. O alívio foi físico, né? Essencial para recuperar as energias, claro. Mas a questão central, a tal psicose autoalimentada, permaneceu ali, intocada, aguardando uma reação interior da própria Marita. Aí eles se despedem da irmã Persília e o Neves confirma para o André Luiz que ela era, sim, a mesma auxiliar que tinha ajudado ele lá naquele episódio do cabaré. É um detalhe que amarra as experiências do André Luiz e reforça essa ideia de uma rede de auxílio espiritual que atua em diferentes contextos, né? Sempre com propósitos de ajuda e aprendizado mútuo. Exploramos então este capítulo 11 de Sexo e Destino. A gente testemunhou essa angústia profunda da Marita, essa fixação que é descrita como um agrilhamento, né? Uma palavra forte. Muito. Vimos a perspectiva espiritual sobre a condição dela, diagnosticada como uma psicose grave, um desequilíbrio ao qual ela mesma, de alguma forma, adere. E talvez o mais impactante, a constatação dos limites da ajuda externa quando a própria pessoa está presa nesse ciclo vicioso. A passagem é um estudo bem denso sobre como as emoções intensas descontroladas podem, na visão da obra, né, impactar todos os níveis do ser mental, físico e espiritual. Essa fixação cria uma realidade interna tão poderosa, tão vívida, que distorce a percepção e dificulta demais o acesso do auxílio. Fica muito clara a mensagem. Fica clara a mensagem de que a recuperação passa, invariavelmente, pelo despertar da força moral, pela busca ativa do equilíbrio interior. Tem que vir de dentro. E isso tudo nos deixa com uma questão para a gente refletir um pouco, né? Que sai direto desse material. O texto propõe que uma paixão pode evoluir para uma forma de possessão auto-infligida, em que a pessoa se agarra ao próprio desequilíbrio. É uma ideia forte. Levando isso para uma reflexão mais ampla, até que ponto será que as nossas emoções, os nossos pensamentos, podem de fato moldar a nossa percepção da realidade, a ponto da gente criar mundos internos tão vívidos e às vezes tão aprisionadores quanto o mundo que a gente julga ser objetivo, lá fora? É uma pergunta profunda. É algo para a gente pensar, né? Sobre o poder imenso da mente e sobre essa busca contínua, que talvez nunca acabe, pelo equilíbrio interior.